Na estreia de Ramon Dias, Corinthians vence Criciúma de virada, volta a respirar no Brasileirão e deixa uma impressão razoável para a torcida na Neoquímica Arena. Na última terça-feira, o Timão recebeu o Criciúma na Neoquímica Arena, precisando da vitória depois de 2 derrotas seguidas fora de casa, e conseguiu os 3 pontos que não foram de uma forma tranquila. Né? O Ramon Dias, novo técnico do Timão, fez a sua estreia, a sua primeira partida no comando técnico, e ao contrário do evento assim, do que eu imaginava, mas o que já vinha sendo especulado, apurado por meus outros colegas da imprensa, o Ramon começa a primeira partida já fazendo várias mudanças no time titular. Então, manteve um pouco da ideia de jogar no 4-3-3, com o Antônio Oliveira, por exemplo, vinha utilizando muito, mas mudou o gol, mudou na zaga, mudou no meio de campo, mudou no ataque. A gente viu o Corinthians começando com o Hugo Souza no gol, Matheus Zanelli do banco de reservas, Gustavo Henrique entrando no lugar do Félix Torres, também opção no banco, e o Alex Santana, também outro recém-contratado, da mesma forma que o Hugo Souza, já fez a sua estreia, começou como titular no meio de campo com o Breno Bidon no banco de reservas, e completando no trio de ataque, a gente teve completando o time, né? O Garro voltando a jogar no meio de campo com o Coronado no banco de reservas, e o Romero fazendo o trio de ataque ao lado do Yuri Alberto e do Wesley. O começo do jogo deu uma impressão interessante. Nós vimos o Corinthians parecendo estar um pouquinho mais tranquilo dentro de campo, conseguindo trocar alguns passes, jogadores mais próximos uns dos outros, tentando dar opção. Mas do outro lado tem um Criciúma que está numa fase melhor que o Corinthians no campeonato. O Criciúma vem de bons resultados, hoje é o 14º colocado, e tanto que eu até comentei eu estava falando antes do jogo que o Corinthians não era franco favorito com o Criciúma pelo momento hoje, não dá para falar só sobre camisa. E o Corinthians acabou sofrendo, teve já, o Hugo Souza já trabalhou no primeiro tempo, no contra-ataque, o Corinthians tinha a bola no pé, mas voltou a ter problemas no setor defensivo, algo que o Ramon Dias vai precisar trabalhar muito. O Corinthians ainda está longe de ter uma defesa sólida, toma uma bola nas costas no meio da defesa, e aí o Hugo Souza faz uma grande defesa, evitando que seria o primeiro gol do Criciúma. Posteriormente, ao longo da primeira etapa, a gente teve ainda o Criciúma assustando, né? Chegando, o Tigre chegando com perigo contra a meta do Hugo Souza, um dos estreantes da noite, e teve num lance onde a bola acaba desviando, até, se não me engano, saiu como um gol contra do Kaká, um chute de fora da área, mais um problema do Corinthians, vou falar um pouquinho aqui ainda ao longo dessa análise pós-jogo, deixa o Souza sem chance de defesa, o Criciúma abre o placar, termina a primeira etapa com a vantagem de 1-0. Vem o segundo tempo e aos poucos o Corinthians começa a mudar, vem algumas alterações e acaba conseguindo a virada de uma forma até que construída. Acho que não é acho que é importante me citar, acho que não foi por mero acaso. O Corinthians criou jogadas, teve um pouco, não foi só jogando bolas na área adversária, realmente tentou trabalhar a bola, e isso também acaba vindo muito a entrada do Coronado, faz o time entrar um pouco mais na partida. O primeiro gol nasce de um cruzamento, mais um passe o Hugo lateral esquerdo. Vou falar um pouquinho também dele ao longo, a gente começar a falar das atuações individuais de alguns jogadores. Dá um passe para o Romero, que acaba fazendo um belo gol, empatando a partida. Mais para frente, a gente tem o gol da virada, marcado pelo Kaká, num passe do Coronado. O Coronado também dá um belo passe para a área, e o Kaká, como autêntico centroavante, faz um belo cabeceio, 2-1. Dá números finais, a gente viu depois disso, né? O Hugo trabalhou novamente, o Corinthians teve alguma chance até para ampliar o placar, e o jogo ficou equilibrado. O Corinthians com chances de fazer um terceiro gol, mas com a defesa dando espaços, vacilando em alguns momentos, principalmente o Mateuzinho, o Fagner, na lateral direita, deram alguns sustos na torcida. O Mateuzinho primeiro, depois o Fagner, que entrou no segundo tempo, voltando de longo tempo lesionado, mas acabou com a partida, resultado de 2-1, vitória que não tira o Corinthians da zona de rebaixamento, né? O Timão chegou aos 15 pontos, mesma pontuação do Vitória, que ainda entra em campo na rodada, só que o Timão tem apenas 3 triunfos no Campeonato Brasileiro, e o Vitória, o time baiano, que está com 15 pontos, a mesma pontuação alvinegra, tem 4 triunfos e ainda joga. Então, o Corinthians não sai da zona de rebaixamento, mas respira com esse resultado porque diminui a desvantagem para o próprio Criciúma, que fica com 17 pontos, para o Cuiabá, que também está com 17, mas lembrando, o Criciúma, equipe catarinense, tem 2 jogos a menos que o Corinthians, o Cuiabá também tem um jogo a menos que o Timão, então ainda
É um cenário de não estar tranquilo, está longe de estar tranquilo, mas deixa de ser um pouquinho daquela crise. O Corinthians já consegue, por exemplo, abrir vantagem para o Atlético Goianiense com 4 pontos de distância. O Fluminense hoje já está com 9 pontos de distância para o Timão, então começa, por um outro lado, a gente vê o Corinthians subindo, e foi importantíssimo começar a era Ramon Dias com os 3 pontos. Em relação às atuações de alguns jogadores, acho que temos que destacar, é importante também citar, né, que você tem, é o primeiro jogo de alguns jogadores, então isso a gente não tem que esperar algumas partidas para fazer uma análise mais detalhada, mas o Hugo Souza deixou uma ótima impressão. Por outro lado, a gente vê que algo que está sendo rotineiro nessa temporada, em 2024, a gente viu o Cássio fazendo bons jogos, depois a gente viu o Carlos Miguel fazendo bons jogos, o Donelli, mesmo com vários Corinthians tropeçando em alguns jogos com o Donelli como titular, foi destaque também em algumas partidas, e o Hugo Souza, o Hugo Souza na sua estreia, é destaque também por conta de defesas importantes. Isso mostra que o Corinthians precisa ter um sistema defensivo mais sólido. Não é simplesmente só mudar zagueiro, não é só mudar nomes, precisa de ajustes na marcação. E isso vai ser um grande trabalho do Ramon Dias. Não dá para cobrar que ele arrumasse isso em pouco tempo. Ele não tem uma semana de treinos. Mas é algo que ele vai precisar ajustar o quanto antes para ter uma vida longa no comando do Timão. O Alex Santana me deixou uma boa impressão na sua estreia, acabou guardadas todas as proporções, mas me lembrou na questão do Paulinho dos bons tempos, um volante alto, um volante com imposição que chega para o ataque, então várias vezes a gente viu o Alex Santana aparecendo dentro da área adversária para finalizar, dando opção na entrada da área, mas nessa estreia, pelo menos a minha impressão é que ele não é um primeiro volante, é um jogador, é um segundo volante, ou pode ser até aquele terceiro homem de meio de campo, então um cara que ajuda na marcação, consegue marcar, ajuda em desarmes, mas pode ajudar no apoio ao ataque. Por outro lado, não vejo ele talvez sendo aquele cão de guarda, que a gente falou, um reserva para o Ranieri, talvez não seja esse cara, talvez o Alex Santana não seja, e isso a gente vai ter que analisar em outros jogos. No lance do gol, eu quero olhar um pouquinho melhor, né, no lance do Criciúma, mas a minha impressão, vendo o lance pela TV, no primeiro momento, é que o Alex Santana dá muito espaço para a finalização do jogador do Criciúma, mas deixou uma boa impressão. O Hugo, eu acho que é um lateral que a torcida precisaria diminuir muito o tom das críticas. Ele é sempre visto como um jogador que não merece estar no time titular, que o Corinthians tem que contratar um lateral esquerdo de qualquer forma para poder assumir essa posição. O Hugo eu acho que faz um arroz com feijão na defesa regular, é um jogador que não vai se destacar, não vai ser um jogador que vai acabar com uma partida, mas eu não vejo sendo um cara também que vai entregar jogos. E a gente já viu isso em algumas partidas esse ano. Quando ele chega para o ataque de uma forma mais, quando o time não está desesperado, está com uma ideia de jogo, ele tem um bom passe, tem um bom cruzamento. O passe que ele dá para o gol do Romero é um passe de quem sabe jogar bola, de quem sabe atuar naquele setor. O Coronado, para mim, também deixou uma boa impressão quando entrou no segundo tempo. Mostra que a qualidade de passe dele, realmente visão de jogo, é um jogador que pode ser muito importante. E são alguns jogadores que a gente começa a falar. Quando eu já falei aqui mesmo no canal FuteJotas, em lives e os vídeos, não acho o elenco do Corinthians fraco, não acho que o time titular do Corinthians é fraco e nenhum elenco tão fraco como se fala. Mas você tem jogadores que têm técnica, jogadores que sabem o que fazer quando tem a bola no pé, mas você não tinha um coletivo funcionando bem. A hora que você viu hoje, por exemplo, hoje, nessa terça-feira, contra o Criciúma, o time um pouquinho mais ciente, um pouco mais consciente e ciente do que fazer, apareceu a qualidade individual de alguns jogadores. Mas, por outro lado, a gente tem alguns atletas que precisam voltar a apresentar um futebol melhor. Isso entra, por exemplo, dá para citar, do Wesley e do Yuri Alberto. O Wesley faz tempo que não joga bem, saiu chateado pela substituição, o próprio Ramon Dias chegou para dar um gás nele, para falar, fica um pouco mais calmo, mas faz tempo que a gente não vê o Wesley jogando bem, e o Yuri estava com uma noite onde não estava com o pé não estava com o pé calibrado, perdeu algumas chances de fazer um gol na estreia do Ramon Dias e voltar a reencontrar o caminho das redes. Mas é aquela coisa, é um copo meio cheio, é uma vitória importante para o Corinthians voltar a respirar, depois de 2 derrotas seguidas, mas tem muito trabalho para o Ramon Dias fazer, e nós vamos acompanhar isso nos próximos jogos.
Pós-jogo de Corinthians 2, Criciúma 1, chegando ao final, galera. Abraços.